Brasa, emocionante surpresa, milionário descobre seus pais idosos na chuva e faz algo incrível. A tempestade caía forte em São Paulo. As gotas de chuva eram como lâminas, e Rafael, um jovem milionário, estava em pé em um ponto de ônibus, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Trabalhava incessantemente, cercado por gráficos, reuniões e um ritmo que nunca parava. Ele amava seu sucesso material, mas naquele momento um vazio profundo o consumia. Quando viu a silhueta de dois idosos encharcados atravessando a rua, seu coração disparou. Naquele instante, o mundo parou. Eram seus pais, Antônio e Maria, tentando se proteger da chuva sob um guarda-chuva surrado. Ao cruzar o olhar, a dor da culpa o atingiu como um soco no estômago. Fazia anos que se afastara deles, trocando suas raízes por luxo e fama. A chuva caía, e Rafael sentiu seu coração se despedaçar em 1000 fragmentos. Ele se lembrava dos ensinamentos de amor e sacrifício que seus pais sempre lhe deram, mas, em busca de status, esquecera essas lições. A decepção nos olhos deles era clara, mesmo que tentassem ocultá-la. Chocadamente, percebeu que tinha construído um império financeiro, mas deixara de lado o mais importante, o amor da família. Cego pela culpa, resolveu levar os pais para viver em sua luxuosa mansão em São Paulo. As semanas seguintes foram um balanço entre tentativas de agradar e o choque cultural. Enquanto Rafael tentava mesclar sua vida extravagante com as simplicidades que seus pais traziam, ele se deparava com uma nova realidade. Sua namorada, elegante e ambiciosa, logo expressou seu descontentamento. Rafael, você está se fazendo de novo rico. Não deixe que isso te arraste para baixo, ela dizia, com uma arrogância que incomodava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A cada dia, Rafael notava como a presença de Antônio e Maria se tornava um divisor de águas em sua vida. Ele começou a redescobrir suas raízes através de receitas de família que sua mãe passava com tanto carinho. As histórias que seu pai contava, repletas de sabedoria, ensinavam-no a valorizar a simplicidade. Na horta que eles plantaram juntos, floresciam não só vegetais, mas também o resgate de um amor há muito esquecido. Contudo, a pressão do mundo corporativo não diminuía, e com isso vinha a dúvida: será que ele realmente merecia ser feliz? Quando um colega o chamou de homem sem raízes, a ferida aberta de sua insegurança gritou mais alto. Seu coração apertou e a dúvida surgiu: o que era mais importante? A aparência que construíra ou a autenticidade que sempre esteve ao seu alcance? Enquanto lutava contra essas manifestações de insegurança, um gesto inesperado de seus pais poderia mudar tudo. Como ele reagirá a isso? Será que conseguirá equilibrar suas ambições com o resgate do amor e dos laços familiares? A tempestade que se formava dentro de Rafael ainda não tinha passado. E a pergunta que pairava no ar era: o que ele escolherá fazer a seguir? Rafael estava mergulhado em seus pensamentos quando, numa tarde ensolarada, tudo parecia tomar um novo rumo. Ele estava sentado à mesa de jantar com seus pais, relembrando histórias antigas. O cheiro do almoço que Maria preparara, um prato simples, mas repleto de amor, preenchia o ar. Mal sabia ele que aquele seria o momento que mudaria sua percepção sobre felicidade e sucesso. Lembra daquela vez que tentamos fazer um piquenique e a chuva nos pegou de surpresa? Antônio perguntou, rindo ao recordar. Rafael sorriu, lembrando-se das risadas e do jeito que seus pais improvisaram um abrigo com toalhas, criando memórias que ficaram gravadas em seu coração. Foi nesse clima de nostalgia que Maria lançou um olhar sério para o filho. Rafael, seu pai e eu estamos felizes aqui, mas sentimos falta do tempo em que conversávamos mais. A correria do seu dia a dia nos afastou e queremos que você saiba que te amamos, independentemente das suas conquistas. O que mais importa é quem você é, não o que você tem. Aquelas palavras ecoaram dentro de Rafael.
Ele se lembrou das noites solitárias em sua mansão, cercada por luxo, mas sem o carinho e a proximidade que sempre sonhou. Era como se um estreito cordão de amor se rompesse toda vez que se via preso em reuniões intermináveis. Ele não precisava escolher entre sucesso e família, podia unir os dois. O telefone tocou e foi um dos seus chefes chamando-o para mais uma reunião. A dificuldade em recusar o chamado que moldara sua vida não era pequena, mas a respiração de Antônio ao seu lado fez Rafael hesitar. Era hora de priorizar o que realmente importava. Com um olhar decidido, ele desligou o telefone e levantou-se, surpreso com sua própria coragem. Hoje não posso ir, tenho algo mais importante para fazer, disse Rafael, olhando profundamente nos olhos de Antônio e Maria. Eles sorriram, um sorriso que irradiava alívio e orgulho. Com o tempo, ele percebeu que precisava se reinventar. A ideia de uma empresa familiar foi surgindo, um espaço onde pudesse unir negócios e amor, abraçando suas raízes. Um projeto que não tinha apenas lucro, mas propósito. Ele sabia que esse caminho não seria fácil, a sociedade o veria de maneira diferente. No entanto, a satisfação de criar algo em conjunto com seus pais era um valor muito maior. Nos dias que se seguiram, Rafael se dedicou a planejar essa nova empresa, ouvindo os conselhos e as histórias dos pais. No entanto, a pressão de sua namorada começou a crescer. Isso é loucura, Rafael! Você vai abrir mão da sua carreira por um projeto que pode não dar certo? Ela questionou, sua voz transparecendo indignação. Era uma batalha interna, seguir seu coração ou manter a segurança de uma vida já estabelecida. Ele tentava compreender a dureza nas palavras dela, mas a verdade era que a visão dela sobre sucesso se chocava com a nova perspectiva que estava adquirindo. A verdade era que o que realmente importava estava ali, nas conversas ao redor da mesa, nas risadas espontâneas e no amor genuíno. E, no momento em que Rafael se viu em uma encruzilhada, uma decisão crucial se aproximava. Ele precisava escolher entre a segurança de uma vida sem amor e o desafio que o esperava ao lado de quem realmente importava. Mas, enquanto ponderava sua escolha, uma mensagem inesperada apareceu em seu celular. A notícia de que o mercado estava em queda. Era o sinal de que a estabilidade que ele tanto valorizava estava prestes a ser arrasada. O que ele fará agora diante dessa nova crise? Rafael ficou paralisado, os olhos fixos na tela do celular. Aquela mensagem não era só uma alerta sobre o mercado, era um grito de socorro para sua alma. As cifras que sempre representaram segurança agora pareciam uma ilusão, uma armadilha dourada que o afastava do que realmente importava. Ele olhou pela janela. O céu estava limpo, mas no fundo uma tempestade se formava em sua mente. O que ele faria se tudo o que construíra até ali se desmoronasse? O peso da realidade batia forte em seu peito. Naquele momento, um pensamento cruzou sua mente. E se a verdadeira riqueza estivesse na conexão familiar e na simplicidade da vida? Maria apareceu na porta da sala, trazendo uma bandeja com café e bolachinhas. "Está tudo bem, meu filho?" Seu tom suave contrastava com a tempestade interna que ele enfrentava. Rafael respirou fundo, colocando o celular de lado. Ele precisaria de apoio, e o lugar certo para encontrar isso era ali, dentro de casa. "Vamos conversar, mãe", ele disse, gesticulando para que ela se sentasse ao seu lado. O cheiro do café fresco preenchia o ar, enquanto ele compartilhava suas angústias e inseguranças. Maria escutava atentamente, frequentemente soltando pequenos sorrisos encorajadores. Às vezes, a vida impõe mudanças que não desejamos, mas isso não significa que você deva desistir do que ama. O mais importante é que você esteja feliz e realizado, ela disse, seus olhos refletindo amor e compreensão. Palavras simples, mas impactantes. A ideia de criar uma nova empresa ao lado de seus pais já não parecia apenas um sonho, mas um chamado. Uma maneira de resgatar não só seu propósito, mas também a felicidade que ele havia perdido na correria da vida. Após a conversa, Rafael decidiu visitar uma antiga fábrica de móveis que seus pais tinham, que agora estava fechada e esquecida. Ao chegar lá, sua mente começou a explorar possibilidades. O lugar estava coberto de poeira, mas a estrutura ainda era sólida. Isso fazia pensar no potencial revitalizá-lo e transformá-lo em um espaço onde poderiam criar não só móveis, mas memórias. Enquanto caminhava pela antiga sala, sua mente borbulhava com ideias.
Ele começou a visualizar não só a fabricação de móveis, mas espaços de encontro para a comunidade, oficinas, cursos e momentos de partilha. O que começou como uma ideia de negócio agora se transformava em uma semente de esperança e renovação. Mas, no exato momento em que suas ideias começavam a florescer, um lembrete veio em forma de um telefonema. Era sua namorada, a voz dela pressionando-o ainda mais sobre a escolha que teria que fazer, insistindo que ele abandonasse essa ideia estranha e voltasse à sua carreira. "Você não vê que isso pode ser um erro?" ela questionava. Aquelas palavras cortavam como lâminas. Rafael se sentiu dividido mais uma vez. No entanto, a presença de Maria e Antônio em seu coração lhe depositava uma força que fazia ecoar a importância do amor e da família. Ele precisava responder. A pergunta se formou em sua mente. Até onde ele estava disposto a ir por aquilo que realmente valorizava? O dilema pesava, mas, no fundo, havia um desejo crescente de seguir seu coração. Com um olhar determinado, Rafael decidiu que iria lutar por essa nova jornada, mesmo que isso significasse ir contra a corrente. E se eu não tiver sucesso? Pensavam muitos. Mas agora, para ele, o que realmente importava era a chance de seguir seu sonho, de unir família e trabalho, de criar algo significativo. E assim, ele se preparou para dar o próximo passo. E enquanto ele refletia sobre sua decisão, uma nova mensagem chegou, uma ligação inesperada de um velho amigo, que poderia ser a chave que abriria portas que ele nunca imaginou serem possíveis. O que ele diria? O telefone vibrou insistentemente na mão de Rafael, quebrando o silêncio que o cercava. Ele hesitou, o coração acelerado. E se for algo ruim? Pensou. Mas, ao olhar o nome na tela, a tensão deu lugar a um fio de esperança. Era Daniel, seu amigo de infância, aquele que sempre sonhou em empreender. Eles se perderam ao longo dos anos, mas as memórias da infância estouravam como fogos de artifício na cabeça de Rafael. Lembranças de brincadeiras na antiga fábrica, imaginações inquietas sobre o futuro. Rafael deslizou o dedo pela tela e atendeu. A voz de Daniel era firme e calorosa. "Rafa, quanto tempo? Ouvi dizer que você está pensando em abrir seu próprio negócio. Isso é incrível!" O entusiasmo dele era contagiante, e Rafael sentiu uma onda de encorajamento. Eu estou, mas não sei se é uma boa ideia. Estou lidando com muitas pressões agora." "Pressão é parte do jogo, meu amigo. Eu mesmo passei por um turbilhão quando começou a pandemia. Perdi clientes, tive que mudar todo o meu plano. Mas foi nesse momento que encontrei minha verdadeira paixão. E agora meu negócio está crescendo." As palavras de Daniel ressoavam como um mantra dentro de Rafael. Havia verdade nelas, uma certeza que faltava em sua vida. "O que você fez para transformar tudo isso?" perguntou, curioso. "Comecei a enxergar as dificuldades como oportunidades, e logo lancei uma linha de produtos sustentáveis com o apelo da comunidade. As pessoas abraçaram a ideia", Daniel falou, a paixão transbordando. Rafael sorriu, imaginando-se criando algo semelhante em sua própria comunidade. Mas uma nova onda de dúvidas invadiu sua mente, silenciosa mas firme. E se o que Daniel vivenciou não fosse replicável? E se ele estivesse apenas idealizando uma jornada cheia de riscos? Mas e se não correr como planejado? E se eu perder tudo de novo? Ele desabafou. "Cara, o que importa é a intenção por trás da sua ação. Se você fizer algo que você realmente acredita, mesmo que não seja perfeito, você vai impactar vidas." A voz de Daniel ficou mais séria, mas ainda entusiasmada. "E saiba, eu estarei com você nessa. Vamos fazer isso juntos. O passado não pode te prender, Rafa. O que importa é o que você vai construir agora." Rafael sentiu um calor crescer em seu peito, como um sol surgindo após meses de incerteza. Lembranças da velha fábrica começaram a dançar na sua mente. Imaginou as paredes de madeira, a poeira dançando no feixe de luz que entrava pelas janelas, transformando o espaço. Não apenas um local para criar, mas um abrigo de oportunidades para sua família e sua comunidade. "Você tem razão, Dan. Eu quero fazer isso. Quero construir algo que ressoe com os outros e minha família", Rafael disse, sua decisão começando a se firmar. "Isso é maravilhoso. E já tenho algumas ideias que podem te ajudar. Vamos nos encontrar para um café e discutir tudo isso?"
A conversa foi rápida, cheia de energia. Após desligar, Rafael sentou-se por um momento, absorvendo tudo. Ele percebeu que sua jornada estava apenas começando e que o apoio certo poderia fazê-la florescer. E enquanto sonhava acordado com sua nova realidade, algo chamou sua atenção na rua. Ele se levantou e foi até a janela, onde a chuva caía torrencialmente, dando ao cenário uma luz acinzentada. Um grupo de pessoas se abrigava sobre um pequeno toldo, e seus olhos se fixaram em um casal de idosos, ensopados e tremendo de frio. Rafael sentiu uma urgência dentro de si. Como poderia estar tão focado em seus projetos e esquecer de ajudar aqueles que realmente precisam? Ele se virou e pegou o celular novamente, com um novo propósito. Daniel, eu vou fazer algo incrível. E quando estava prestes a enviar a mensagem, o telefone vibrou mais uma vez. Uma nova ligação estava chegando. Era sua namorada, e parecia que um grande confronto estava prestes a acontecer. Com quem ele realmente estava e para onde iria? Rafael respirou fundo antes de atender a ligação. A pressão no peito aumentou. Ele sabia que aquele momento poderia mudar tudo entre eles. Sua namorada, Carla, nunca foi de medir palavras, e o jeito dela de falar sempre refletia suas emoções. Oi, Rafa, precisamos conversar. A voz dela soou tensa, quase como um aviso. Oi, Carla, tudo bem? Ele tentou soar casual, mas a inquietação em seu tom era evidente. Não está tudo bem. Você anda tão distante, tão mergulhado nos seus próprios projetos que não percebe o quanto isso nos afeta. As palavras dela tinham um peso que parecia esmagador. Rafael se lembrou da preocupação no olhar de Carla quando ele decidiu se afastar, focar no que poderia fazer para mudar sua vida. Era claro que a decisão dele não tinha sido apenas sobre seu futuro, mas também sobre o deles. Eu só estou tentando encontrar uma maneira de fazer as coisas darem certo, só isso, ele respondeu, sentindo a angústia crescer no peito. Estou tentando mudar nossa situação. E eu entendo, Rafa, mas será que você está se esquecendo de mim, de nós? O que adianta conquistar tudo isso se não temos um ao outro? Aquelas perguntas o atingiam como um soco no estômago. Ele queria ser forte, mas a verdade é que a solidão do caminho escolhido começava a apertar. Enquanto segurava o telefone, sentiu uma necessidade urgente, algo que o fazia querer lutar por tudo, não apenas por um negócio, mas também pela relação que ele estava prestes a perder. Desculpa, Carla, eu só quero garantir um futuro para nós, ele murmurou, sentindo a voz embargar. Rafa, se você continuar assim, não teremos futuro algum. O que você precisa entender é que eu quero fazer parte disso. Quero estar ao seu lado, apoiando você, mas precisamos de equilíbrio, ela disse, a suavidade na voz contrastando com a dureza de suas palavras. A voz dela se tornou mais calma, mas a mensagem estava clara. Rafael precisava reavaliar suas prioridades. Enquanto falava, olhou pela janela novamente e viu o casal de idosos agachados sobre o toldo, tremendo. Algo dentro dele despertou, uma chama de consciência e empatia. Ele se lembrou das conversas de Daniel e a urgência que ele sentiu para agir. Era hora de juntar tudo isso. Eu vou fazer algo por eles, por esse casal. Preciso fazer algo que realmente faça a diferença. E depois, nós dois vamos conversar melhor, certo? Ele precisava agir. Rafa, espere! Você não pode deixar tudo isso de lado. A voz dela estava repleta de preocupação. Mas Rafael já havia desligado. Ele sabia que precisava ir até eles, não apenas por eles, mas por si mesmo. Era um impulso que o fazia sentir-se vivo, capaz de voltar a conectar-se com o mundo à sua volta. Ele pegou seu impermeável e as chaves do carro, pronto para sair. As ideias fervilhavam na cabeça, como um motor que precisava de combustível. O que poderia fazer? Levar comida, cobertores, quem sabe até mesmo uma ajuda financeira. Ele se lembrou do que Daniel disse sobre oportunidades. Seria esse o seu primeiro passo? A chuva escorria pelas ruas e um frio cortante dominava o ar, mas Rafael sentiu um calor crescente dentro de si. A realização de seus sonhos pessoais agora não era apenas crucial para suas aspirações, era também uma questão de humanidade, de conexão. Conforme ele se aproximava do carro, uma mensagem chegava de Daniel. Rafa, pensamento rápido aqui. E se fizéssemos algo juntos, um projeto social? Que tal unirmos nossas forças?
Rafael hesitou por um instante, o coração acelerando novamente. Ele estava prestes a dar um passo não apenas em direção à sua própria mudança, mas a algo que poderia impactar muitos outros. E naquele momento, ele percebeu que sua jornada estava muito maior do que havia imaginado. Mas antes que pudesse responder, uma sombra passou por ele. Alguém o observava, e seu coração disparou. Ele se virou rapidamente, sem saber o que esperar. Rafael se virou, a adrenalina correndo em suas veias. No espaço de um instante, sua mente listou uma série de possibilidades. Podia ser alguém em necessidade, um amigo perdido, ou, pior ainda, um estranho com intenções ruins. Sua visão se ajustou e, à medida que a sombra se tornava mais nítida, ele ficou atordoado. Era um homem mais velho, com um olhar cansado, mas firme. A surpresa tomou conta dele. "Desculpe encostar assim", disse o homem, com uma voz grave que carregava um leve sotaque. "Eu estava passando e vi você em seu carro. Você parece preocupado." Rafael sentiu um alívio misturado com confusão. "Ah, não, tudo bem. Eu estava só a caminho de ajudar um casal que está na chuva." Ele hesitou, questionando se deveria explicar mais ou não. Algo no olhar do homem sugeria que ele entendia a luta que Rafael enfrentava. "Você parece um pouco perdido, garoto", o homem comentou, com um sorriso suave. "Essa vida tem seus altos e baixos, não tem? Eu já passei por muitos, mas às vezes precisamos olhar além de nós mesmos." Aquelas palavras ecoaram na mente de Rafael, trazendo à tona a conversa que teve com Carla. Ele não estava apenas buscando um futuro, estava em busca de significado em meio ao caos. Você tem razão. Estou tentando encontrar um caminho." "Talvez eu possa te ajudar", o homem disse, fazendo uma breve pausa. "Meu nome é Miguel. Se não for muito incômodo, posso acompanhá-lo nesse propósito. Ajudar é sempre uma boa escolha." Rafael balançou a cabeça, não sabendo se deveria aceitar a oferta. Ele estava em uma missão, mas ao mesmo tempo, a presença de Miguel despertava nele uma intenção nova. Algo dentro dele sentia que essa conversa poderia levar a outro nível. "Claro, vamos juntos então", ele respondeu, sentindo um impulso de conexão ainda mais forte. Enquanto caminhavam rapidamente pelas ruas encharcadas, Miguel começou a compartilhar histórias sobre sua vida. Ele tinha sido um trabalhador, um menino do interior que enfrentou desafios para cuidar da família. As palavras fluíam e Rafael sentia como se cada narrativa carregasse lições valiosas. Miguel falava sobre empatia, sobre a importância de olhar para os lados e ajudar os que precisam. Aquela conversa parecia abrir um novo horizonte na mente de Rafael. É muito fácil se perder nessa corrida por conquistas, não é? Às vezes, as coisas mais simples trazem as maiores alegrias. A frase de Miguel ressoou como um lembrete. Ele começou a refletir sobre o que realmente importava para ele. Após alguns minutos de caminhada, eles finalmente chegaram ao local onde o casal de idosos se abrigava. Rafael os viu encolhidos sob o toldo, visivelmente tremendo de frio. O coração do jovem acelerou enquanto ele se aproximava. A determinação crescia dentro dele. Ele começou a falar com os idosos, oferecendo cobertores e comida que havia comprado. Miguel ficou ao lado, ajudando como se fizesse aquilo há anos. O sorriso no rosto do casal iluminou a cena, e Rafael teve certeza de que aquele momento era exatamente o que precisava. Depois de algumas horas, o frio fora esquecido. Ele percebeu que não eram apenas os idosos que precisavam de ajuda, ele também. Precisava da conexão, da sensação de comunidade que todos buscavam. E então, enquanto se despedia do casal, um sentimento de realização invadiu Rafael. Ele olhou para Miguel e disse: "Obrigado por ter aparecido. Acho que você também estava aqui para me ajudar." Lembre-se, Rafael, não é sobre onde você vai, mas como você caminha. Essas palavras pesaram no ar. Rafael sentiu um estalo interior. O caminho à frente parecia mais claro. No entanto, na fração de segundo seguinte, a visão de outro grupo de pessoas na calçada chamou sua atenção. Eles pareciam em dificuldades, e, por alguma razão, Rafael sabia que mais desafios estavam por vir. O coração dele pulou. Ele se virou para Miguel, sua mente fervilhando com novas ideias. "Miguel, e se fizermos algo maior, um projeto que envolva todos esses que precisam de nós?" Acento de esperança. O mundo estava cheio de possibilidades e, pela primeira vez, Rafael estava pronta para abraçá-las. Rafael sentiu uma onda de emoção ao pensar em como poderia ampliar o que havia começado.
Olhando para Miguel, ele viu o homem mais velho sorrir, como se já soubesse a profundidade de suas intenções. Era um sorriso que transmitia confiança, um convite para agir. Vamos nos aproximar e ver como podemos ajudar, sugeriu Miguel, quebrando aquele momento de reflexão. À medida que se aproximavam do grupo, Rafael notou que eram jovens e idosos, todos parecendo precisados. Aquela cena era comum em sua cidade, mas naquele instante parecia diferente. Ele não estava mais apenas observando de longe, ele era parte da força que poderia transformar vidas. Oi, tudo bem? Estão precisando de algo? Rafael perguntou. Um dos jovens, com expressão preocupada, respondeu. Nós estamos tentando conseguir abrigo, a situação está difícil e a chuva não para. Rafael sentiu uma dor no peito. Era o tipo de situação que ele sempre via, mas nunca realmente se importou em se envolver. Agora, era como se tivesse despertado de uma longa dormência. Vamos arranjar uma forma de ajudá-los, ele afirmou, virando-se para Miguel. Com a experiência do homem, Rafael sabia que poderiam encontrar uma solução viável. Miguel puxou o jovem de lado e começou a conversar discretamente. Rafael não conseguia ouvir as palavras, mas sentia a conexão. Era incrível como duas gerações podiam se unir por um único propósito. Enquanto isso, ele olhava os rostos ao seu redor. Havia preocupação, mas também um brilho de esperança. Quantas vezes Rafael havia sentido isso em sua vida? Ser acolhido em meio ao desespero, sentir um leve toque de solidariedade. Consegui o número de um abrigo próximo, podemos levá-los de carro, disse Miguel. A excitação no rosto do jovem se transformou em gratidão. Rafael assentiu, em sintonia com aquele entusiasmo que crescia entre eles. Logo, o grupo foi organizado e entraram todos nos carros de Rafael. Ele deu uma rápida olhada no retrovisor e viu o alívio se espalhar pelos rostos deles. As expressões que antes estavam carregadas de tristeza agora brilhavam com uma nova energia. E foi nesse momento que Rafael entendeu. Ajudar não era apenas uma ação, mas um propósito que poderia mudar tudo ao seu redor. Enquanto dirigia, a conversa fluiu entre os novos amigos. Eles compartilhavam histórias, sonhos e até risadas. Era como se aquela chuvinha insistente se transformasse em um espetáculo de luz a cada palavra, cada novidade revelada. Miguel o encorajou a partilhar suas ideias sobre um projeto maior, e pouco a pouco, Rafael começou a esboçar um plano. Um local onde pessoas pudessem se ajudar, um novo futuro construído por mãos unidas. Temos que fazer isso acontecer, vamos criar algo que dure, Rafael disse empolgado. Miguel sorriu, orgulhoso. Era claro que aquela união não era só sobre ajudar os outros, mas uma descoberta pessoal. Ele estava finalmente se encontrando. Quando chegaram ao abrigo, um novo dilema surgiu. O local estava lotado. Com o olhar de um líder, Rafael fez um sinal para Miguel, que entendeu na mesma hora. Eles poderiam reverter aquela situação. Temos que falar com alguém, organizar melhor o espaço. Não podemos deixar que isso pare aqui, ele disse, a determinação ardendo em seu peito. Nesse momento, Rafael percebeu que as dificuldades estavam longe de terminar. Olhos que suplicavam, vozes buscando socorro. O mundo ainda precisava dele e de todos ao seu redor. Apenas uma ideia começava a germinar na mente de Rafael, mas haviam tantas outras questões a serem enfrentadas. E ao olhar pelo vidro embaçado do carro, uma pergunta pairou em sua cabeça. Assim como as nuvens estavam escuras e ameaçadoras, ele se perguntava, e se tudo isso que estou fazendo não fosse suficiente? O som da chuva batia forte contra o teto do abrigo enquanto a atmosfera se tornava pesada. Rafael olhou ao redor, absorvendo a situação caótica. Os rostos cansados e preocupados do grupo refletiam a necessidade urgente de um plano. Miguel se afastou para entrar em contato com a administração do abrigo, deixando Rafael com a tarefa de manter a esperança viva entre aqueles jovens e idosos. Ele respirou fundo e se virou para o grupo. Eu sei que as coisas parecem difíceis, mas estamos todos aqui juntos. Vamos encontrar um jeito de fazer isso funcionar. A determinação na sua voz buscava acalmar as almas aflitas ao seu redor. Alguns assentiram, enquanto outros mantinham olhares perdidos, como se ainda estivessem tentando entender a nova realidade. Sem saber exatamente como, Rafael observou um garoto, de talvez uns 10 anos, que estava envolvido em um manto muito grande, provavelmente emprestado de algum adulto. Ele tinha olhos grandes e expressivos, que brilhavam mesmo sob a tristeza da situação.
Oi, você tá bem? Perguntou Rafael, se agachando para ficar na altura do garoto. Meu nome é Lucas, disse o menino, curvando a cabeça para o lado. Eu só queria ir para casa. Minha mãe deve estar preocupada. Rafael sentiu uma pontada no peito. Ele não conseguia imaginar a angústia de uma criança nessa situação, afastada de sua família e sem saber se estariam todos seguros. Ei, vamos dar o nosso melhor para que você e sua mãe fiquem juntos de novo. Eu prometo que vamos achar uma solução para todos nós, disse Rafael, tocando levemente o ombro do garoto. Ao invés de resposta, Lucas sorriu, um pequeno sorriso que fez o coração de Rafael se aquecer. Enquanto Miguel conversava com os responsáveis pelo abrigo, Rafael sentia a urgência da situação crescendo como uma tempestade. O grupo todo precisava de um plano, de uma rede de apoio sólida. Era um desafio gigantesco, mas ele não poderia desistir agora. Assim que Miguel voltou, a expressão em seu rosto era de cansaço, mas também de determinação. Eles estão fazendo o possível para realocar algumas pessoas, mas ainda assim não é suficiente. Precisamos agir rápido, ele disse com um tom sério. Então vamos fazer algo maior. Por que não criamos uma campanha, algo que atraia mais voluntários e relatos sobre esses abrigos? Um chamado para ajudar a comunidade. Rafael afirmou, a ideia tomando forma em sua mente como um raio de luz. Miguel bateu nas palmas com um brilho nos olhos. Isso é brilhante. Podemos usar as redes sociais, buscar parceiros na cidade. Se conseguirmos algumas doações, podemos criar um sistema de apoio. Juntos, formaram estratégias, e a vitalidade da esperança começou a ser plantada novamente. Eles se sentiram mais unidos. A chuva lá fora parecia ter diminuído um pouco, como se a natureza também estivesse ouvindo seus planos. No entanto, ao olhar novamente para o grupo, Rafael percebeu uma sombra de dúvidas naqueles rostos. Ele sabia que a resistência deles era uma barreira a ser quebrada. Só que para isso, precisamos que todos estejam juntos nessa. Contamos com você, Lucas, disse Rafael olhando fixamente para o garoto. Lucas apenas assentiu e uma onda de confiança pareceu passar por ele. O que Rafael não poderia imaginar é que a resposta para unir todos viria da ligação que Lucas tinha com sua mãe. Enquanto formulavam suas ideias, o menino finalmente tomou coragem e falou: se a gente conseguir fotos com as pessoas ajudando no abrigo, talvez consiga fazer um vídeo. Minha mãe provavelmente também vai querer ajudar. Mãe sempre me disse que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Ela amava fazer campanhas com a igreja dela. A revelação deixou todos em silêncio. Rafael encarou o menino, surpreso. A simplicidade daquela ideia era poderosa. Bastava um pequeno impulso para que as coisas começassem a mudar. A energia na sala mudou de repente. Rafael se deu conta de que cada um tinha algo a oferecer, não importava o quanto pequeno. Essa é a resposta. Vamos fazer isso juntos, um chamado à ação. A determinação no ar era palpável, mas uma nova preocupação se formou em sua mente. Se sua ideia funcionasse, que outras consequências isso traria para as vidas que ele estava prestes a transformar? E se tudo isso acabasse repercutindo de um jeito que ninguém esperava? Rafael mal conseguia conter a empolgação. Cada um dos jovens e idosos ao seu redor começava a perceber que, em meio ao caos, havia um fio de esperança. As ideias começaram a fluir, como um rio que finalmente havia encontrado seu leito. Miguel começou a organizar as próximas etapas, enquanto Rafael se dedicava a motivar os membros do grupo. Vamos posicionar a câmera em um lugar que pegue todos nós, junto com as doações que conseguirmos. Vamos mostrar a força do nosso abrigo, ele exclamou, gesticulando para que todos se juntassem. A ideia fez com que os semblantes tristes fossem substituídos por pequenos sorrisos e, por um breve momento, a pressão da chuva lá fora parecia mais leve. Eu conheço alguns amigos que podem ajudar com as fotos, disse uma menina com um jeito tímido, mas determinadas faíscas brilhando em seus olhos. Eles adoram fazer vídeos e podem ajudar com a edição. Uma onda de entusiasmo tomou conta do ambiente, e Rafael notou que mesmo em meio à agitação, Lucas permanecia atento. Seus olhos grandes observavam tudo, absorvendo cada ideia, cada sussurro de esperança. E que tal adicionarmos uma frase de impacto, algo que faça as pessoas pararem e pensarem sobre o que está acontecendo, sugeriu Miguel, seu rosto agora iluminado pela energia do grupo. Rafael concordou com entusiasmo e logo começaram a discutir possíveis mensagens. Juntos podemos fazer a diferença. A solidariedade é o que nos une.
A chuva, por outro lado, ainda caía com força, mas não conseguia apagar aquela centelha de união que se formava. Cada ideia era uma gota de água que alimentava a planta da esperança, que começava a brotar em meio às dificuldades. Enquanto a movimentação tomava conta do abrigo, Rafael percebeu que Lucas, ao seu lado, estava cada vez mais animado. Eu posso gravar um pequeno depoimento sobre como é importante ter apoio nesse momento. Minha mãe sempre dizia que, se ajudarmos uns aos outros, sempre encontraremos uma saída, Lucas disse, com um brilho especial nos olhos. A declaração caiu como um bálsamo sobre todos. Aquelas simples palavras, carregadas de esperança infantil, fizeram com que cada membro do grupo se visse refletido nas experiências do menino. Rafael olhou para a criança e sorriu. Isso mesmo! Sua voz é muito importante, Lucas. Você vai fazer todos entenderem a urgência da nossa situação. A energia crescente no abrigo era palpável, como um campo elétrico prestes a fazer faísca. Todos se mobilizavam para preparar um pequeno estúdio improvisado. Cadeiras foram rearranjadas e uma mesa foi utilizada para acomodar os primeiros itens que já haviam sido doados. Em meio a isso, Rafael não pôde deixar de notar a inquietude de alguns dos mais velhos. Como vamos fazer nossa parte se as redes sociais não são pra gente? Uma senhora disse, levantando a voz apesar da timidez. Rafael sabia que enfrentaria essa barreira. Vamos juntos. Se precisarmos, cada um pode nos ajudar a compartilhar com amigos e familiares. Vamos ensinar uns aos outros. A força está em união, e a tecnologia pode ser nossa aliada, ele disse, com os olhos refletindo a esperança que começava a preencher o espaço. As palavras de Rafael pareciam ter um efeito positivo. Aos poucos, os sorrisos voltaram, enquanto os mais velhos também se integravam na preparação. O abrigo parecia renascer, mas no fundo de sua mente, Rafael não conseguia evitar a preocupação com as ramificações que aquele chamamento poderia causar. Seriam eles realmente capazes de captar a atenção necessária? E, mais importante, conseguirão manter a unidade que haviam construído frente aos desafios da comunidade? Enquanto os rostos se iluminavam com novas esperanças, uma nova dúvida se formava em seu coração. A transformação que buscavam teria um custo invisível que ainda não eram capazes de enxergar? A atmosfera no abrigo ao redor de Rafael estava carregada de ação e expectativa. A ideia, que nasceu de um desejo de ajuda, agora se transformara em um movimento vibrante, onde cada pessoa ali possuía um papel a desempenhar. As câmeras foram ajustadas, sorrisos nervosos e animados se espalharam, enquanto alguns se preparavam para o vídeo que cambiaria seus destinos. Todos prontos? Rafael perguntou, empolgado. Ele olhou para cada rosto, sentindo que a força daquele grupo era o que tornaria aquele momento especial. Lucas estava na frente, a pequena câmera na mão e o coração pulsando. Vou gravar tudo e me certificar de que vamos cair nas redes sociais, ele exclamou com a inocência de quem ainda acredita que qualquer sonho é possível. A filmagem começou, e nas palavras que surgiram, a incredulidade das situações foi derrubada. Uma a uma, as histórias fluíram, pessoas contando sobre os desafios, sobre esperanças despedaçadas e uma nova perspectiva na vida. Essa conexão humana formou uma barragem contra as tempestades que sempre pareciam ameaçar a felicidade. Estava claro, a união atraíra energia e força. Rafael, quando sentou-se para falar de sua própria jornada, sentiu sombras de dúvida dissolvendo-se. Ele olhou diretamente para a câmera e, ao ver o brilho nos olhos de Lucas, onde estavam todos aqueles momentos de desprezo por sua vida anterior, sua velha sala de reuniões e gráficos frios, um calor o invadiu. Eu sou Rafael. Anteriormente, eu acreditava que riqueza significava estar sozinho, mas a verdade é que é. Em momentos como esse que encontramos a verdadeira riqueza, na solidariedade. Miguel sorriu, emocionado ao ouvir as palavras de Rafael. Quando o vídeo terminou, havia uma energia palpável no ar. Os rostos que antes estavam cabisbaixos agora brilharam com um novo propósito. Estavam todos juntos, unidos por algo muito maior que apenas um abrigo temporário. Eles estavam construindo uma comunidade. Mas, mesmo em meio a toda essa empolgação, uma nova preocupação surgiu na mente de Rafael. E se esse chamado à ação não fosse suficiente? E se após toda essa entrega, a situação continuasse difícil? Seriam eles capazes de conseguir as doações que tanto precisavam? Miguel pareceu perceber o que o inquietava e, colocando uma mão em seu ombro, tranquilizou. Rafael, isso é só o começo.
Não subestime o poder que acabamos de construir. É a voz da nossa comunidade ecoando, e juntos poderemos alcançar muito mais. Motivados, eles começaram a planejar a divulgação do vídeo. Miguel sabia que uma rede de contatos poderia ajudar na divulgação. Ele e Lucas passaram algumas horas trabalhando no material para postar nas redes sociais, enquanto Rafael organizava os grupos. Uma onda de otimismo se espalhou rapidamente. Mensagens de apoio começaram a chegar de pessoas que se encontravam distantes. Amigos, conhecidos e até estranhos estavam prontos para ajudar, e cada nova interação era uma injeção de ânimo para todos os envolvidos. Rafael ficou surpreso ao ver como, com um simples gesto, poderia inspirar transformação. E, conforme os dias se passaram, as doações começaram a aparecer. Alimentos, roupas e até saquetas de produtos de higiene. As paredes do abrigo começaram a se encher de vida e esperança. Graças ao trabalho árduo de todos, novos voluntários chegaram dispostos a se integrar naquele legado. Até mesmo Carla, sua namorada, se juntou ao projeto, percebendo que Rafael estava fazendo o que nutria sua alma, isto era amor em ação. Eu entendi o que você está fazendo, é bonito, Rafa. Ela disse, enquanto os brilhantes olhos dela refletiam a esperança renovada. Com o apoio dela, Rafael se sentiu mais forte. Naquele momento, a dúvida que o cercava começou a se dissipar. Ele não estava apenas reunindo recursos, estava criando laços, ressuscitando não só comunidades, mas também vidas. E assim, a chuva, que antes parecia um símbolo de desespero, agora era um prenúncio de alegria e renovação. Mas uma nova etapa se aproximava. Enquanto os laços se fortaleciam, Rafael sabia que ainda enfrentariam desafios pela frente. O mundo nunca seria perfeito e as tempestades da vida podem se reerguer. Num momento de reflexão, ele ficou pensando no que viria depois. Como lidar com as complicações que a vida estava prestes a trazer? Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas, olhando ao redor, percebeu que tinham uns aos outros e uma força que crescia a cada dia. E assim, com cada nova jornada, Rafael se comprometeu a continuar lutando por um futuro melhor, não apenas para ele e sua família, mas para cada pessoa que cruzasse seu caminho. Juntos, eles eram mais que apenas sobreviventes. Eram guerreiros de um novo amanhecer. A mudança estava acontecendo. Ele estava finalmente em casa. E, na escuridão da tempestade, uma luz brilhava. O amor estava presente, e a solidariedade era a resposta. Não apenas ele havia encontrado seu caminho, mas juntos estavam todos prontos para enfrentar qualquer tempestade que viesse a surgir. Não havia mais necessidade de temer o futuro. O amor e a união eram a verdadeira riqueza que se abria à sua frente, um legado que ele pretendia honrar todos os dias, em cada ato e em cada sorriso. Esta era apenas a primeira de muitas histórias que ainda estavam por vir, e Rafael estava completamente pronto para abraçar cada uma delas. Agora, não se esqueça de agir, inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais é essencial. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhe suas reações e teorias sobre o final nos comentários. E, por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Sua ação pode inspirar outros a transformarem suas vidas também. Vamos juntos, porque a mudança começa com você.